Muito bom dia pela vossa presença aqui conosco hoje. Hoje teremos um webinar, penso que muito interessante, sobre toda a temática da simulação à volta, portanto, do portfólio SolidWorks e 3D Experience. Isso eu vou começar talvez por vos indicar um pouco a agenda que tinha pensado para a nossa sessão de hoje. Portanto, vamos começar primeiro aqui com uma pequena visão geral sobre este domínio da simulação e o que é que nós podemos fazer com ele. Depois vamos falar também deste conceito de ModSim e ilustrá-lo com diversos exemplos práticos de diversas indústrias. Vamos falar então do nosso portfólio de soluções que temos para levar a cabo, portanto, esta utilização prática da simulação no dia-a-dia. Vamos também ver o que é que a plataforma nos pode adicionar como valor adicional, portanto, em relação às ferramentas de simulação, comparando com o SolidWorks de desktop, e depois veremos também que tipo de próximos passos é que poderemos tomar se quisermos continuar a desenvolver conversas, portanto, neste tema. Por isso, eu tenho aqui uma agenda cheia e vou começar precisamente com esta visão geral. E nesta visão geral vou introduzir aqui este lema, este motto, que será com certeza muito conhecido, e pluribus unum, um motto clássico, que não vem normalmente do latim, como se pensa, mas de uma publicação do século XVIII, que também, por sua vez, portanto, deu origem e teve repercussões muito engraçadas, por exemplo, a nível de toda a formulação constitucional dos Estados Unidos. Portanto, é o selo oficial dos Estados Unidos, o motto oficial dos Estados Unidos, que está presente em muitas das moedas também nos Estados Unidos. E, obviamente, para quem é do Benfica e não só, portanto, é também o lema do Benfica, portanto, e que no fundo quer dizer, e pluribus unum, que é de muitos, um. Ou seja, a partir de uma reunião de situações ou de pessoas diversas e distintas, forma-se uma unidade que tem a mesma intenção e o mesmo desejo comum, ok? É esse um bocadinho, foi o que esteve na base digamos, da Constituição dos Estados Unidos, portanto, com a união das 13 estrelinhas que havia ao princípio, quando nós vemos aqui na moeda e também aqui no selo, nas 13 províncias, transformá-las num único elemento comum. Portanto, este é o conceito. Por que é que eu estou a falar deste mote de latim e pluribus unum? Porque hoje vamos ver, portanto, que utilizando o método dos elementos finitos, nós podemos ter, ou a partir de um único método, podemos ter muitas aplicações, mas também a partir de um produto podemos ter muitas simulações. Portanto, é esta simbiose do um com o muitos que nós queremos também trazer, e esta é a relação que temos com este mote de latim e pluribus unum. E vamos começar aqui pela primeira versão deste mote, ou seja, dizendo que um método numérico, muitas aplicações. O que é que isto quer dizer na prática? O que é que quer dizer na prática? Que estamos a falar de elementos finitos, estamos a falar de uma única base matemática, mas que as implicações se estendem a praticamente todas as indústrias onde há desenvolvimento de produto. Portanto, é um método extremamente comum, adaptável a muitas destas indústrias. Portanto, se nós temos responsabilidades na área do desenvolvimento de produto, o mais certo é que já tenhamos tido ou venhamos a ter algum tipo de necessidade na área do cálculo por elementos finitos. Como também será do conhecimento geral, FEA quer dizer, efetivamente, métodos de elementos finitos, ou análise por elementos finitos. CFD, no contexto dos fluidos, portanto, quer dizer dinâmica computacional de fluidos, ou dinâmica de fluidos computacional, pois existem diferentes também versões deste acrónimo, mas é disto que vamos estar aqui a falar hoje. E se pegarmos aqui no exemplo estrutural, nós temos aqui do nosso lado esquerdo um ensaio físico, onde estamos a fazer uma compressão até à ruptura, portanto, uma compressão extrema daquela barra de aço que ali estão a ver, e no nosso lado direito temos a simulação por elementos finitos correspondente. O que é que nós podemos daqui logo dizer, simplesmente olhando para um lado e para o outro, que o resultado virtual é extremamente semelhante com o resultado físico, portanto, com o protótipo físico, mas que também várias coisas nós podemos aqui também dizer. Primeiro, por um lado, que é muito mais simples, barato, rápido, descomplicado correr esta análise virtual, porque eu não tenho que estar
a ter instalações físicas, uma prensa, pessoas paradas, portanto, instrumentações que tenho que fazer para poder obter resultados da minha análise física, consigo fazer tudo isso de uma forma muito mais simples, rápida e eficaz, fazendo uma análise virtual. E também, se eu quiser fazer não uma, mas diferentes análises, com diferentes espessuras, diferentes barrotes, diferentes cargas, diferentes situações, portanto, no meu lado virtual só tenho que trocar parâmetros, portanto, e refazer a análise, portanto, são coisas relativamente simples e rápidas, enquanto do lado físico eu teria que fazer isto com muito mais demora, muito mais complicação, muito mais dificuldade do que fazê-lo do ponto de vista virtual. Por isso, a análise virtual tem imensas vantagens e permite-nos testar muito mais cenários, o que nos leva também mais facilmente a encontrar aquilo que será não um produto que resolve ou que serve, mas talvez o melhor produto ou o produto mais otimizado para aquela situação concreta. Eu aqui vou-vos mostrar também um outro exemplo, mas aqui na área dos CFDs, dos fluidos. Do nosso lado esquerdo vocês veem o ensaio físico, do nosso lado direito vem a simulação computacional e em baixo vem a sobreposição de uma com a outra também, para mais uma vez compreendermos que o modelo virtual representa de uma forma muito eficaz, muito sobreponível aquilo que é, digamos, o comportamento físico deste fenómeno. Por isso, mais uma vez, a validação prática, portanto, das ferramentas de simulação virtual. Aqui um outro exemplo, também na área da simulação do processo de injeção de plástico, onde nós temos aqui do nosso lado direito a simulação do processo de injeção nas diferentes fases, com diferentes parâmetros, e também fotografias dos ensaios práticos que fizemos com esses mesmos parâmetros, também, mais uma vez, para demonstrar que os resultados que obtemos do ponto de vista virtual representam de forma super fiel aquilo que nós iremos, portanto, ter na realidade se trabalharmos com o mesmo conjunto de parâmetros, com os mesmos materiais, com as mesmas configurações do nosso problema. Por isso, é de facto um método pluridisciplinar, aplicável a uma série de indústrias diferentes, mas também podemos pensar, como vos disse ao princípio, que o e pluribus unum também pode querer dizer, então eu tenho um produto, mas também tenho muitas simulações que posso fazer para esse mesmo produto, porque um produto normalmente não se esgota só na sua capacidade estrutural, muito menos, portanto, nos dias que correm, portanto, existe uma multidisciplinaridade que é super importante, portanto, ao nível do desenvolvimento de produto. Por isso, e algumas das áreas mais vulgares, mais comuns dentro deste domínio, têm a ver com a parte não só estrutural, mas também a parte do fluxo, a parte térmica, a parte de eletromagnetismo, a parte de fabricabilidade também das peças de plástico, portanto, e é aqui que nós vamos então encontrar exemplos, que eu já vou detalhar um bocadinho mais à frente, onde vamos, portanto, ver esta perspectiva integrada para um único produto, o tipo de simulações que poderemos então desenvolver aqui recorrendo ao nosso portfólio. Só fazer aqui um pequeno passo atrás para vos relembrar que, de facto, temos o nosso portfólio clássico SolidWorks desktop, temos também já desde 2012 a nossa plataforma 3D Experience, portanto, nós temos vindo a falar muito sobre a plataforma 3D Experience, que é absolutamente estratégica em tudo aquilo que tem a ver com a Dassault. A Dassault, como vocês sabem, portanto, reúne um conjunto importante de marcas que estão aqui representadas neste momento no ecrã, portanto, o SolidWorks é uma delas, Simulia é outra, portanto, o SolidWorks representa tudo aquilo que tem a ver com o CAD, Simulia tudo aquilo que tem a ver com a parte de simulação, e de facto, aquilo que vos posso dizer em relação a isto é que a simulação é vista aqui como, digamos, com um grande leque, com uma grande amplitude, porque nós tanto podemos estar a falar de dimensões de análise ao nível do produto, que é aquilo que eu vos vou mostrar mais hoje, mas também podemos estar a falar ao nível de quase órgãos humanos vivos, como acontece, por exemplo, no caso do projeto Living Heart, que vocês veem aqui do lado direito em baixo, ou, por exemplo, até ao nível das cidades, com um género virtual que existe também da cidade de Singapura, que estão a ver aqui também no nosso lado esquerdo. Portanto, a simulação aqui é entendida como algo amplo e a Dassault Systèmes está, de facto, na vanguarda daquilo que é possível fazer em termos de simulação a nível mundial, portanto, neste momento. Por isso, voltando aqui um bocadinho ao nosso enquadramento da plataforma. A plataforma permite, então, reunir numa única fonte de verdade todas estas marcas e permitir que elas comuniquem e tirem partido
umas das outras, portanto, SolidWorks simula, portanto, neste caso que estamos aqui a ver hoje. Em relação, digamos, a este ecossistema, o que é que nós podemos dizer relativamente a estes três pilares que, de facto, montam ou constituem esta infraestrutura de simulação na plataforma? Primeiro que tudo, o poder da plataforma, portanto, temos um portfólio super poderoso, temos as ferramentas de colaboração completamente incluídas dentro da plataforma, temos uma interface que é válido também para a maior parte dos produtos que estão lá dentro. A questão de ser baseado na cloud, isto também é super importante, como é lógico, podemos aceder a qualquer altura, em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Podemos também recorrer a cálculo utilizando tecnologia, portanto, processadores que estão, quando digo processadores, podem ser tanto CPUs como até GPUs que estão na cloud, portanto, para facilitar e acelerar o nosso digamos, o correr do próprio problema. Também a questão associada, portanto, a poupanças de IT, a poupanças de software, a poupanças de hardware, a ter uma cibersegurança também gerida a partir da cloud e não a partir das nossas próprias limitações do IT caseiro, digamos assim, e acima de tudo o acesso à tecnologia que nós também não temos dentro do portfólio SolidWorks, nomeadamente para a parte estrutural, tecnologia do Abacus e também do Simuli, portanto, e todas, nós falamos mais do Abacus, mas a Dassault comprou uma série, portanto, de tecnologias ao longo dos anos e desenvolveu outras internamente, que formam neste momento um portfólio de simulação realmente impressionante. Por isso, esta é, digamos, a minha primeira abordagem, a primeira visão geral que vos queria dar em relação a esta área. Vamos então ver aqui, ou passando aqui para o tema do ModSim, ou da modelação com simulação e vice-versa, para vos dar aqui alguns exemplos. 4 exemplos. Portanto, vamos começar por esta escavadora da indústria do equipamento industrial, para chamar aqui a atenção para várias questões. Uma escavadora, obviamente, tem uma série de problemas diferentes de projeto, como poderemos também facilmente imaginar. Portanto, nós estamos a falar só se aguenta, se não aguenta, não estamos a falar só da componente estrutural dos braços, portanto, e de componentes hidráulicos que têm que fazer as forças que sabemos que têm que fazer, mas podemos estar, por exemplo, também a pensar o que é que acontece se houver algum impacto na cabine do operador, se houver um capotamento da própria escavadora. Podemos estar a pensar se a cabine do operador é também confortável, se vai lá estar uma pessoa num ambiente quente durante 8 horas, portanto, essa pessoa tem também que ter conforto térmico para poder trabalhar. As peças que constituem o assento e outras peças da escavadora que serão em plástico têm que também ser validadas do ponto de vista da sua produção. Da mesma maneira, portanto, vai ser um produto complexo, também com sistemas de comunicação, sistemas de gestão eletrónica. Por isso temos também que trabalhar toda a componente de eletromagnética, portanto, tem a ver com antenas, interferências e todas essas questões. E isso é algo que nós podemos fazer recorrendo à nossa abordagem em ModSim. Nós aqui estamos a ver alguns exemplos de resultados que podemos obter recorrendo às nossas ferramentas de ModSim, que não passam só não só pela capacidade estrutural, por exemplo, na análise de resistência, durabilidade, fadiga, mas também o impacto que falámos ainda há bocadinho, como também do ponto de vista do HVAC ou do CFD, podemos compreender e manipular e trabalhar, portanto, a parte do conforto térmico do operador, como podemos também simular a parte da injeção de plásticos das peças que iremos mandar fazer em plástico, como podemos também trabalhar a nível de componentes eletromagnéticos, onde é que vamos colocar as antenas e os diversos devices, portanto, que vão estar a influenciar nesta área. O segundo exemplo, aqui uma bicicleta elétrica da indústria dos transportes e da mobilidade. Outro tipo de problemas, voltamos a ter a questão estrutural em relação ao quadro da bicicleta, como é lógico, tem que ser leve, mas também tem que ser bonito, tem que ser seguro, tem que ser conforme as normas da indústria, mas uma vez que é um equipamento elétrico, também temos requisitos elétricos, temos que ter uma determinada autonomia para as baterias, temos que ter motores leves, silenciosos, de acordo também com as normas, como disse, e também com o objetivo de transmitir, portanto, ao utilizador uma viagem confortável e dinâmica, portanto, dentro daquilo que é esperável de uma bicicleta deste tipo.
Por isso, mais uma vez, alguns exemplos de gráficos que nós podemos também, ou de resultados que nós podemos obter daqui. A resistência e durabilidade do quadro, conformidade com as normas de colisão, fazer uma análise de impacto da própria bicicleta, neste caso, contra uma parede, comportamento térmico das baterias, fabricabilidade das peças de plástico e também o nível eletromagnético, como é que este motor, como é que estas baterias irão estar também a influenciar-se umas às outras, portanto, e obter também dados quantitativos sobre este comportamento. Um terceiro exemplo, aqui estamos a falar de um projetor com altifalantes, com speaker, portanto, que é desta indústria do high-tech, este BIMI, que nós estamos aqui a falar. Portanto, daqui estamos a falar de um produto para casa, que tem que ser inteligente, que tem que ser conectado, que tem que ter Wi-Fi, tem que ter Bluetooth, mas por outro lado, como tem componentes eletrónicos, também tem que ter uma componente térmica e de gestão térmica também importante, tem que ser resistente para o caso de alguém o deixar cair, para ele não se partir completamente, e tem, obviamente, tendo peças de plástico, garantir que essas peças serão também fabricáveis. Desse ponto de vista, aqui exemplos também de resultados que podemos tirar. Integridade estrutural com este teste de 3 pontos, que é um teste também comum para peças de plástico, telemóveis, etc. Testes de queda, que também são super importantes. Testes de comportamento térmico para dissipar, portanto, o calor que é produzido pelos componentes eletrónicos. Mais uma vez, fabricabilidade das peças de plástico, onde é que vamos pôr as antenas, onde é que vamos pôr os diferentes módulos de conectividade, qual é que vai ser a integridade, interferência eletromagnética, tem a ver com cinética e compliance eletromagnética, portanto, temos que ter em casa, ou que vamos ter em casa. Um último exemplo, neste caso da indústria das ciências da vida, é um dispositivo wearable, portanto, para usarmos connosco para fazer dispensa de medicamentos ao próprio paciente. Outro conjunto de resultados, alguns pontos semelhantes, por exemplo, temos que trabalhar a integridade estrutural, perceber o que acontece quando aquele equipamento cai ao chão, se vai destruir ou não, se é fabricável, por um lado, peças de plástico, ao mesmo tempo, se os encaixes, se os snap fits entre as peças de plástico vão efetivamente funcionar como nós queremos que funcionem. Também a própria funcionalidade do equipamento, neste caso vai ser um equipamento dispensador de medicamentos, podemos também avaliar se vai fornecer com uma análise de fluidos, exatamente o medicamento, de que maneira, com que comportamento, com que variáveis mecânicas para esse efeito, e mais uma vez também componente eletromagnética, no sentido de percebermos onde é que vamos pôr as antenas, conectividade, qual é que é a influência que isso tem no corpo humano, se cumpre as normas de segurança para o corpo humano, portanto, aqueles requisitos que também já falámos anteriormente. Por isso, mais uma vez, estamos aqui a testar queda, encaixe, fabricabilidade, posicionamento de antenas, injeção de plásticos, portanto, e o próprio funcionamento da administração do medicamento, utilizando análise de fluidos. Portanto, estou-vos a dar aqui 4 exemplos que eu penso que são interessantes, de 4 indústrias diferentes, onde a abordagem MODSIM nos permite ter benefícios do ponto de vista da engenharia, que tem a ver com isto que está aqui e mais coisas, portanto, continuidade digital, podemos explorar diferentes variáveis de projeto e escolher aquela que cumpra melhor os próprios requisitos de projeto. Utilizando a plataforma, nós vamos ter ferramentas poderosíssimas de colaboração e também de computação na cloud de alto desempenho. Portanto, temos aqui vantagens muito importantes do ponto de vista da engenharia, que depois se traduzem também em vantagens muito importantes do ponto de vista daquilo que é a própria operação da empresa e a rendibilidade da empresa. Portanto, chegamos mais depressa ao mercado, porque não temos que fazer tantos testes físicos, tanta subcontratação de testes fora. Conseguimos inovar melhor o nosso portfólio de produtos, conseguimos remover barreiras físicas que têm a ver com prototipagem e não só, e conseguimos garantir que os nossos produtos são conformes com as normas aplicáveis a cada um dos segmentos em que estamos realmente aqui a trabalhar. Portanto, é uma abordagem extremamente importante e interessante, que vos tentei transmitir aqui, portanto, com estes 4 exemplos, com este conceito de MODSIM, modelação-simulação, porque temos uma perspectiva completamente integrada, a modelação conectada com a simulação. Se os resultados não estão a ser aquilo que nós queremos, rapidamente também podemos voltar à parte de modelação, fazer alterações, fazer experiências, fazer novas versões e obter rapidamente também novos resultados para validar ou não essas mesmas alterações. Então, o que é que nós precisamos
para tornar esta realidade possível, ou seja, quais são as soluções que nós temos dentro do nosso portfólio para ajudar as empresas, portanto, nestes desafios. E aqui nós começamos com as nossas ferramentas desktop, que nós temos também já há muitos anos, portanto, fazem parte do portfólio normal de SolidWorks Desktop, que tem uma componente estrutural com SolidWorks Simulation Standard Pro e Premium, em que temos também o módulo de plásticos Standard Pro e Premium, portanto, também nestes 3 níveis, e uma ferramenta de CFD, que é o Flow, que esta não tem os 3 módulos, mas tem a possibilidade de nós podermos adicionar 2 add-ins, um para cada área específica, um para a parte do HVAC e outro para a parte do arrefecimento eletrónico, que são também disponíveis dentro do nosso portfólio desktop. Depois temos no outro extremo tudo aquilo que foi possível também fazer standalone, ou seja, com instalação na máquina, com as marcas do Abacus, com o CST Studio Suite, que era o nosso produto de eletromagnetismo, portanto, ou seja, tudo aquilo que foi possível fazer também a esse nível em ferramentas standalone no tempo. E hoje em dia temos, e essa é de facto, digamos, a benesse e a vantagem de conseguirmos juntar estas duas tecnologias, essas tecnologias que tínhamos do lado do standalone, dos solvers do Abacus, do Tosca, do FS-Safe, etc., para a parte da fadiga, nós trazemos para dentro da plataforma e por isso temos, à data de hoje, o role de Fluid Dynamics Engineer, temos o Plastic Injection Engineer, temos o Electromagnetics Engineer, portanto aqui estamos a ganhar competências que não tínhamos do lado do desktop e a nível estrutural estamos a introduzir 6 novos roles que utilizam a tecnologia do Abacus e que nós podemos utilizar, portanto, em coordenação com o SolidWorks, portanto, através de um workflow que não é completamente integrado como o SolidWorks Simulation dentro do SolidWorks, mas comunica muito bem, utilizando a plataforma, com os modelos de CAD do SolidWorks. Só para vocês terem aqui um bocadinho uma ideia mais clara deste portfólio do ponto de vista estrutural. Portanto, já falámos que, do ponto de vista desktop, nós tínhamos o SolidWorks Simulation Standard Pro e Premium. Do lado do standalone do Abacus já existiam, portanto, também estes produtos standalone. E aquilo que nós temos agora, portanto, são estes novos 6 roles que cobrem, portanto, toda esta área de funcionalidades, de capacidades, desde, digamos, as análises mais simples até às análises mais complexas, por isso é que nós pomos cá em baixo este do projetista até ao analista, e que de facto introduzem, portanto, uma série de novas capacidades e principalmente a tecnologia Abacus aos clientes SolidWorks. Do ponto de vista daquilo que é a análise CFD, como vocês viram, portanto, nós temos também 2 produtos nesta área, portanto temos o Flow Simulation no desktop e temos o Fluid Dynamics Engineer na plataforma. Eles têm capacidades sobreponíveis em muitas das suas características. Diria, portanto, do lado do desktop, é uma ferramenta mais integrada, mais direcionada, portanto, ao engenheiro de projeto, com possibilidade de ser estendida com os tais módulos de arrefecimento eletrónico e de HVAC. Do lado da plataforma, nós podemos então ter um mais amplo campo de soluções que podemos trabalhar utilizando estas tecnologias do Body Fitted Mesh e também novos modelos de turbulência que não temos do lado do desktop. E, além disso, podemos também utilizar a capacidade de processamento na cloud, portanto, expandindo um pouco o tipo de problemas que conseguimos também trabalhar a este nível. Portanto, mas, a nível de problemas de fluxos e de fluidos, portanto, estamos essencialmente a trabalhar este tipo de problemas, quedas de pressão, campos de fluidos, previsões de força, transferências de calor, portanto, aquele tipo de problemas típicos desta área. Na área da moldagem por injeção de plástico, portanto, nós temos também um conjunto de desafios importantes que temos que resolver. Como é que vamos trabalhar, portanto, o arrefecimento do molde, qual é que vai ser o impacto na peça, como é que avaliamos as diferentes fases do processo de enchimento, se de facto nós vamos ter ou não algum tipo de deformação, defeitos, prever esses defeitos, portanto, e atuar sobre esses defeitos, prever o sistema de arrefecimento do nosso próprio molde, portanto, onde é que vamos ter os gates, onde é que vamos ter os canais, portanto, todas estas questões habituais, portanto, quer a nível do projeto da peça, quer a nível também do projeto do próprio molde que vai dar
origem, portanto, a essa peça. E depois temos ainda, portanto, a componente de eletromagnetismo. Portanto, aqui também temos uma área bastante ampla, onde efetivamente podemos desenvolver o módulo de eletromagnetismo, que vai cobrir, portanto, toda esta área de frequências que nós vemos aqui em cima, e também uma área igualmente ampla de aplicações que vão desde os sensores até aos motores elétricos, aos geradores, aos transformadores, as antenas, portanto, e também os equipamentos de imagiologia e de fotónica, portanto, cobrindo aqui uma ampla gama, portanto, de aplicações que vocês estão aqui também, neste momento, a visualizar. Depois, aqui só para vos dar também um último exemplo, portanto, daquilo que é, digamos, esta visão de uma forma completamente integrada. Portanto, um produto como este produto é um produto muito interessante, uma startup indiana, é uma motoreta para fazer entregas, por isso é que ele tem aquele porta-bagagens, portanto, ali no meio. Portanto, e aqui um conjunto uma visão, portanto, simplificada, portanto, de alguns dos problemas que eles têm, portanto, para desenvolver este produto. Tem a ver com aerodinâmica, tem a ver com a capacidade, portanto, é um produto conectável, portanto, com as antenas também, com a parte térmica das baterias, com o próprio planeamento e gestão do projeto, com o conforto do próprio equipamento, se é resistente o suficiente para cumprir também, digamos, os requisitos nessa área. Portanto, estamos a falar aqui de um projeto e de uma necessidade multidisciplinar de requisitos que também só se resolve com uma simulação multidisciplinar para cada uma destes casos concretos. Portanto, e aqui vamos ter a soma de todas estas simulações ser, de facto, o desenvolvimento de um bom produto. Lá está o tal e pluribus unum aqui outra vez. Deixem-me só também dizer-vos que ainda há bocadinho falámos que a plataforma podia estender um pouco as capacidades, um pouco ou muitas capacidades disponíveis dentro daquilo que é o portfólio desktop. Eu aqui estou-vos a dar alguns exemplos, 4 exemplos também de áreas onde, de facto, a tecnologia que nós dispomos, recorrendo ao Solver Abacus, é completamente diferente. Em particular, aqui estamos a ver exemplos do Solver explícito. É completamente diferente daquilo que podemos ter dentro do SolidWorks, onde, reparem, podemos ter esta situação de separação de malhas, de propagação de fratura, separação completa, portanto, de corpos, esmagamento completo de elementos. Portanto, estamos a falar aqui de um tipo de tecnologia que, pura e simplesmente, não dispomos dentro do SolidWorks Simulation, mas ativando aqui os roles da plataforma, temos efetivamente aqui tecnologia para desenvolver, portanto, todos estes modelos, portanto, e prever o comportamento dos nossos equipamentos, das nossas peças, nestas situações mais extremas, ok? Por exemplo, aqui também esta visualização desta malha de partículas que também não temos dentro do SolidWorks. Um outro exemplo, para além da falha, portanto, a questão, e voltando também a pegar aqui outra vez no solver explícito do Abacus, que é super poderoso, tudo o que tem a ver com impacto, com colisão. Portanto, reparem neste tipo de gráficos, de visualizações super realísticas que nós conseguimos obter utilizando precisamente essa tecnologia do Abacus. Aqui temos um teste de queda, aqui temos um esmagamento completo de uma lata de alumínio, tudo o que tem a ver com crash tests de veículos. Portanto, o Abacus é considerado a ferramenta mais líder, portanto, mais de referência nesta matéria, portanto, a nível de crash tests, e aqui vocês estão a ver alguns exemplos, precisamente, portanto, desta mesma tecnologia. Uma outra tecnologia que também, ou uma outra aplicação super importante do Abacus, tem a ver com a própria, o próprio análise e simulação daquilo que são os processos efetivos de fabrico que envolvem deformação plástica. Aqui também temos alguns exemplos, esta dobra de tubos, conformação de peças de chapa, injeção de plástico através destas formas iniciais, portanto, daquela resina PET, que o enchimento digamos, da garrafa que vocês já vão também a ver, esta conformação também de plástico, ou seja, temos aqui capacidade para simular de uma forma super realística o próprio processo de produção das nossas peças. E aqui também um último exemplo,
também relacionado com algo que também já mencionámos por diversas vezes, ou seja, a análise eletromagnética com o rol do Electromagnetics Engineer dentro da plataforma, que utiliza a tecnologia do CST Studio Suite, que também é a referência neste momento no mercado. E aqui podemos também, mais uma vez, importar modelos SolidWorks, atribuir propriedades eletromagnéticas também aos nossos equipamentos e também analisar qual é que vai ser o comportamento em diferentes frequências do nosso modelo eletromagnético, no sentido de prevermos o que é que vai efetivamente acontecer e também nos salvaguardarmos em relação à performance, se ele realmente vai funcionar bem como é suposto fazê-lo, como também em relação à questão de compliance com as normas que são aplicáveis a esta temática em termos gerais. Por isso também são 4 exemplos de tipos de análises que nós conseguimos fazer dentro da plataforma e para os quais não temos tecnologia dentro daquilo que é o portfólio desktop SolidWorks. Muito bem, penso que já mostrei hoje, portanto, um bom conjunto de informações para vocês, digamos, analisarem, pensarem um bocadinho sobre esta questão da simulação, desta questão do ModSim associado aqui ao processo de desenvolvimento de produto. Vou-vos só deixar aqui também 2 recursos bastante interessantes que nos permitem também expandir depois esta conversa para mais exemplos concretos, mais funcionalidades concretas, mais demonstrações também particulares. Um deles é precisamente este, eu até vos vou mostrar aqui, portanto, este o link está aqui embaixo, é o nosso canal do YouTube, e que tem, de facto, aqui uma playlist, que é a playlist SolidWorks Simulation, também temos uma de Flow, onde nós podemos, ou vocês podem ver aqui, portanto, uma série de vídeos que fomos preparando ao longo dos anos, portanto, a propósito de tudo aquilo que tem a ver com simulação dentro do SolidWorks. O outro link que eu também coloquei aqui neste exercício foi, ou neste PowerPoint, foi este link relativo a esta série, portanto, Cloud Simulation Champions, onde vocês podem encontrar aqui o tal exemplo da scooter indiana que vos falei ainda há bocadinho, ou seja, mas são vários exemplos com testemunhos de empresas reais que vocês podem aqui também analisar em diferentes aspectos, em diferentes necessidades e visualizar efetivamente como é que estas empresas resolveram aqui estes casos concretos de simulação, nesta perspectiva multidisciplinar, que nós estamos aqui também a trabalhar convosco hoje, ou seja, esta perspectiva ModSim, mas olhando para a parte estrutural, fluidos, térmica, plásticos e eletromagnética, portanto, nesta componente agregada do produto, tal e pluribus uno. Por isso, em relação ao material que eu tinha para vos mostrar hoje, penso que estamos conversados, mais do que qualquer uma destas listas de recursos que eu vos indiquei acima. Obviamente, nós estamos aqui disponíveis, está aqui o meu e-mail, se vocês quiserem enviar alguma pergunta, alguma questão, desenvolver alguma conversa acerca destes temas. Estamos cá, obviamente, para vos ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Por isso, agradeço uma vez mais a vossa atenção por estarem aqui connosco hoje e até uma próxima oportunidade. Portanto, muito obrigado e muito bom dia para todos.